Olá, amigos. Mais uma vez estamos com vocês aqui no nosso site www.expressãoms.com.br. Todas as quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, nós levamos para vocês sempre uma entrevista com um assunto que a gente entende ser importante para o nosso dia a dia, para a nossa população e também dos temas que a gente vê muita discussão nas redes sociais e também dos nossos sites. Quero lembrar você que aqui embaixo você pode ver aí os nossos endereços na rede social, nossa página no Facebook e o nosso canal também no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, acione o sininho que sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação. A nossa convidada de hoje, entrevistada de hoje, ela é coordenadora do curso de Ciências Contábeis lá da AEMS, a Vanessa Franchini. Vanessa, você também é contadora, né, professora e coordenadora do curso. Então vamos falar hoje sobre as dificuldades do pequeno e microempresário de atuar no Brasil. Nós temos hoje aqui no nosso país uma carga tributária muito grande e eu tive aqui conversando há poucos dias atrás com o diretor do PROCON. Ele me disse que um levantamento que fizeram na prefeitura dos últimos 2 anos, são mais de 3 mil novas empresas se abriram aqui. E a maioria delas, né, o microempreendedor individual, o MEI. Seja bem-vinda e vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje. Eu agradeço a oportunidade de poder estar trazendo os meus conhecimentos a toda essa população de Três Lagoas e região. E sim, essa figura do microempreendedor individual, ela veio e assim, foi algo muito positivo da política, porque nós temos uma carga tributária, com legislações complicadas, que atrapalham as pessoas que têm uma ideia de colocar essa ideia para rodar por conta tanto do investimento alto quanto da carga tributária. Então, a figura do microempreendedor, ela veio para trazer para a formalidade os autônomos, as pessoas que tinham essa ideia de abrir uma empresa, mas também não tinham o dinheiro suficiente para estar pagando tanto as taxas quanto um profissional, né, um profissional contador, mensalmente, porque essa categoria, ela diminui isso, né? Se tem uma economia aí de cerca de 11 mil reais por ano, só para ter uma noção da vantagem que é. Então, assim, para quem quer começar, é a melhor opção. Então, vamos lá, Vanessa. Algumas vantagens aí de ser MEI. Citou o fato aí de sair da informalidade e vir também para o mercado formal. Como é que funciona, por exemplo, na questão do recolhimento de INSS para aposentadoria, no caso do MEI? Então, é uma oportunidade, principalmente para quem uma costureira, uma diarista, que ficava muito caro pagar a guia de INSS, que chegava a ser quase R$200 para aposentar com um salário mínimo. Na realidade, precisa ter 180 contribuições ou contar desde a época em que trabalhava, tá? Então, assim, ele acaba somando junto ao INSS. Hoje, a taxa fica em torno de R$50 a R$52, quer dizer, já é menor do que se fosse pagar como autônomo. E tem o acesso, então, ao auxílio doença, tem auxílio maternidade. Então, é assim, vantagem maravilhosa para quem quer pensar assim, quer trabalhar para si, né, como uma costureira, como eu salientei, e outras profissões. E aí, não ter que trabalhar para uma outra pessoa, mas ter essa aposentadoria assegurada. E também, pensão por morte também, se no caso a pessoa, o microempreendedor vier a falecer, a esposa que não tem renda, ela também vai poder recorrer à pensão por morte. Quem está querendo começar, já essa pandemia mudou muita coisa, porque muitas pessoas perderam aí os seus postos de trabalho que eram fixos, né, garantidos, e começaram a empreender, entregas de comida, uma série de outras coisas. Quem quer abrir essa empresa hoje? Qual é o procedimento? As empresas normais, a nossa legislação tem uma burocracia tremenda. Vai direto no Sebrae, procura um contador. Como é que quem quer fazer, quem quer se tornar um microempreendedor, ele pode fazer já para começar?
Então, atualmente tem o Sebrae, que ajuda muito nesse processo. Uma das exigências do Sebrae é que a pessoa, o futuro empreendedor, que ele participe de curso. E eu acho muito importante, porque não é só ir abrir um negócio, abrir a porta e esquecer de todas as outras coisas que precisa, né, nortear. Você saber fazer um cálculo, você saber realizar compras, e também separar algumas atividades. Então, o Sebrae, ele tem isso, ele tem e é gratuitamente, só que ele exige a participação nos cursos. A Prefeitura também tem um canal exclusivo para isso. E também, como terceira opção, tem o escritório de contabilidade, que o microempreendedor pode estar vindo até esse escritório e conversar, ter essa assessoria junto ao contador. O processo para abertura não é difícil, ainda bem. Então, assim, nós tivemos muito problema. Desde quando eu iniciei na minha atividade, há mais de 15 anos, às vezes a abertura de empresa chegava a 15, 20 dias, e o microempreendedor na hora. Assim, é questão muito rápida. Se não tiver nada que impeça, o que pode impedir? Ele está irregular com o título de eleitor dele, então é um impeditivo. Se ele tiver alguma declaração de imposto de renda que seja obrigatória e ele não cumpriu, o CPF dele está irregular. Aí, nesse caso, não consegue, aí vai ter que regularizar mesmo. Fora isso, instantaneamente ele consegue fazer isso. Pelo site. Só que é importante ter uma assessoria para que não abra qualquer empresa, não faça, assim, não traga informações incorretas. E ele tem todo um processo, né? Você abre o CNPJ e depois você vai ter que ir em busca dos alvarás. A Prefeitura de Três Lagoas hoje já sincroniza isso, então é importante. Ele já consegue liberar esse alvará automaticamente, assim, automático, de 1 ou 2 dias eles já conseguem trazer esse alvará para o microempreendedor. O único que está, assim, que não está sincronizado é o Estado. Aí o Estado tem que entrar com um processo para fazer o pedido e ele exige fotos do local, que eu acho importante para poder comprovar que realmente existe uma empresa ali funcionando. Também para evitar o estelionato, né? Pessoas utilizando dos dados de outra pessoa incorretamente. Então, tá muito fácil. Vamos lá, você falou do Estado aí, me chamou a atenção para uma coisa. Em relação à Prefeitura, diz respeito à prestação de serviço, ISS. O Estado é mais ICMS. Existe, então, a possibilidade de se abrir uma MEI para comercializar produtos também, além de prestar serviço? Com certeza. Nós temos mais de 10 milhões de MEI. Então, com certeza, é o que mais tem, né? Que é o comércio, né? A compra e venda, assim. A inscrição estadual, ela tem algumas exigências, como eu te falei, porque é importante você comprovar o endereço. E eu acho legal para poder evitar o estelionato. Mas aí é um processo à parte. Então, existe, sim, essa possibilidade. Também para emitir nota fiscal. Não é obrigatório a emissão de nota fiscal, é facultativo. Porém, a aquisição da mercadoria, ela tem que vir suportada por nota fiscal. Então, o Estado exige isso. Ele vai facultar a emissão de nota, porém, ele obriga que quando você adquirir uma mercadoria, que ela venha certinha com a nota fiscal de entrada. Vanessa, em relação a faturamento, quando começou o MEI, era em torno de 60 mil, depois aumentou para 80 mil ano. Qual é o valor hoje que está estipulado para faturamento anual e de que forma esse faturamento também pode ser dividido aí durante o ano? Emite uma nota só, pode fazer de uma vez só, ou isso aí tem que ser pulverizado ao longo dos 12 meses? Como é que funciona essa questão de faturamento total de MEI? Então, assim, na realidade, ele iniciou com 36 mil, depois foi para 60 e atualmente é 81 mil. É um faturamento muito bom para quem pode se enquadrar no MEI por conta da economia que se tem, que eu falei que é em torno de 10 a 11 mil reais, considerando tanto a tributação, que se fosse no Simples Nacional, e o escritório de contabilidade mensal. E sem falar naquela obrigação de emitir nota fiscal e tudo mais. Ele está em votação para subir esse valor para 130 mil. O que acontece? Quando você abre uma empresa, não tem como você já chegar e já falar assim, no primeiro mês eu vou faturar 81 mil e pronto, e o restante eu não faturo mais. Porque eles falam em 81 mil e aí ele é proporcional, 6.750 tem sido. Então, o ideal é que o microempreendedor acompanhe isso, e é também um ponto polêmico. Cartão de crédito
entrega para a Receita Federal. Então, tem muitos que têm faturado alto, e aí quando chega no momento da declaração anual, declara o valor limite de 81 mil, sendo que o cartão de crédito ultrapassou esse valor. Então, as pessoas elas precisam controlar, mesmo não emitindo nota fiscal, ela precisa ter esse controle. Outro controle importante, a nota fiscal de entrada. Então, às vezes, a pessoa vai lá e compra 60 mil, e aí fala que vendeu 81 mil. Então, o Estado mesmo desenquadra. E o problema de desenquadrar do microempreendedor é que ele pode ser em efeito retroativo. Aí é problema. Porque aí vem as declarações, vem a multa por declaração. Então, olha, já sabendo que é 81 mil, dividir, que a nota fiscal seja emitida no proporcional, mas se a empresa já tem 12 meses, se ela for faturar num mês 10 mil, então no outro ela já vai ter que ver como que vai ser o faturamento. Mas é difícil. Se você for no real mesmo, é difícil você saber se... A ideia é você faturar mais e expandir, essa é a ideia. O governo quer que essas pessoas, elas cresçam e não fiquem só estagnadas naquele mesmo valor. Mas muitos têm sido desenquadrados. Eu não soube de Mato Grosso do Sul ainda, mas de São Paulo, muitas empresas no MEI foram desenquadradas por conta do cartão de crédito, de faturar muito no cartão e declarar o valor menor. E faturamento no cartão pessoa jurídica, tá? Porque tem gente que ainda está mesclando com pessoa física, que é errado. E também tem a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda de pessoa física do microempreendedor também. Se ele faturou 81 mil, ele já tem a obrigação de fazer a declaração dele como pessoa física. Vamos lá. Você falou de cartão de crédito aí, remete aí à questão de crédito mesmo. Como é que funciona para um microempreendedor individual, a questão de acesso a empréstimos? Eu vi, acho que a semana passada, o governo federal liberando aí um valor para ser investido como empréstimo, né, para empresas, e uma parcela para quem é MEI. Como é que é esse acesso para esse tipo de empréstimo para o sistema bancário normal e até para a iniciativa, para o poder público também, os bancos públicos? Vou rasgar a real. O ano passado, quem procurar no YouTube vai ver que eu publiquei até da Caixa Econômica de graça, propaganda de graça para a Caixa Econômica, falando dos percentuais do Pronamp, dessa linha de crédito que o governo tem disponibilizado. E eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, porque os bancos, assim, até uma crítica mesmo, criaram fintechs, pegaram esses valores, criaram os fintechs e disponibilizaram esse valor do jeito que eles quiseram. Teve muitas pessoas que já tinham contas bancárias, seus gerentes entraram em contato, liberaram um determinado valor. E outros, eles falaram, olha, tem que ter um faturamento X. Eles determinaram um faturamento, que eu também não vi isso na lei. No início do microempreendedor, todos os bancos tinham uma linha de crédito excelentes para o microempreendedor. Eu acredito que eles tenham tido problemas, eles acabaram se retraindo quanto a isso, nessa liberação. São Paulo é exemplo porque eles têm, São Paulo capital, eles têm uma linha de crédito especial e aí é em parceria com o Sebrae. Eu achei muito importante que eles exigem participação no curso e é muito mais fácil de você conseguir crédito. Então, para Mato Grosso do Sul, o sistema está carente. Existe, mas é bem restrito, tá? Eles exigem várias outras coisas, assim, que eu acredito que eles deveriam ir em loco, sabe? Visualizar o negócio e investir, porque hoje a taxa de juros de 3% a 4% é muito complicado para o empresário. O governo libera essa linha de crédito, não dura meia hora. Então, por isso que é ruim. Eu falo para ti porque eu publiquei isso achando que fosse uma coisa muito boa para trazer isso para o microempreendedor e, infelizmente, não foi o que aconteceu. Eu já postei por Banco do Povo aqui também. Aqui em Três Lagoas não tem. Falaram que tinha em Campo Grande, também é restrito. Então, eu acho que também já é uma polêmica aí. Eu acho que é algo que precisa ter esse olhar, sabe? Eles precisam de ajuda. E aí o governo libera, mas o governo não consegue tá visualizando quem pega. E eu acredito que as fintechs do banco pegam para poder emprestar com um percentual maior. Infelizmente, eu fui prova disso. Que eu liberei, eu achei que viesse para ajudar mesmo. Tive vários clientes, tudo certinho, todos regulares, e o banco não liberou. Aí falou, acabou.
Infelizmente. Liberou, mas já acabou. Eu não vou mentir que é pouco, tem pouco, mas não é da forma. Então não é tão fácil assim para o microempreendedor individual conseguir esses tipos de empréstimo. Porque propaganda a gente vê muita aí. Isso, né? Eles colocam muita burocracia e muita coisa, e tem várias. Aí você encontra consultores, aí o consultor vai lá e exige uma entrada, e às vezes o microempreendedor ele tem uma ideia excelente, que só precisava do investidor anjo. Então eu acho que ainda falta isso para gente, sabe? Falta esse olhar para esse microempreendedor. Com a tua experiência aí de 15 anos atuando no ramo, a pandemia mudou muita coisa. Como que está, na tua opinião, na tua avaliação aí, a questão das atividades do pessoal que é MEI, principalmente nos anos 2020 e 2021? Quais as principais dificuldades que eles encontraram? A dificuldade que eles encontraram porque tudo fechou. Banco, você realmente não consegue... Ficou difícil, né, esse acesso ao banco. E essas pessoas tiveram que se reinventar. Então, quem entrou para o mercado digital... como MEI, favoreceu também, várias pessoas vendendo, que seja bijuteria, seja sendo chaveiro, são muitas atividades. Quando você puxa, quem quer trabalhar mesmo, puxa aquele elenco de atividades e segue. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas acabaram saindo da zona de conforto, às vezes tinham um emprego garantido, fecharam as portas, teve várias demissões e essas pessoas acabaram migrando para o microempreendedor. Eu sei porque muitas empresas foram abertas nessa época, principalmente no ramo da comida. Então, teve outras pessoas com outras atividades. Então, cada um se reinventou. Favoreceu para quem trabalha com serviços e para quem trabalha com a parte do digital mesmo. Então, teve muitas reinvenções, né? Muitas atividades foram criadas, muitas necessidades surgiram, as pessoas nem sabiam que tinha necessidade de algumas coisas. E o campo de beleza é o que mais favorece, né? O campo de beleza é o segundo maior do microempreendedor. Então, esse favorece, que o povo é tudo bonito, que ficar mais bonito ainda. Vamos lá, pensando em dar assessoria para esse pessoal, você desenvolveu um curso. Eu queria que você falasse para a gente aí, para o nosso telespectador que está curioso para saber a esse respeito, e nós temos muita gente aqui em Três Lagoas e na região toda, né? Você desenvolveu um curso para dar assessoria para esse pessoal. Como é que funciona esse curso, o acesso a esse curso, qual é o custo e o que essas pessoas têm de benefício com o curso? Eu tenho uma amiga em particular, até salientar, o nome dela é Raquel, e ela, assim, ela me inspirou nisso, porque ela falou assim, Vanessa, às vezes eu estava muito cansada com com várias pessoas me procurando, e ela falou, o problema é que você é acessível, você consegue responder naturalmente quando te perguntam, e realmente eu tenho essa facilidade de responder algumas questões, porque eu trago como desafio. O problema é o tempo. Aí eu participei do Empretec e me falaram que o tempo não pode ser problema. O problema é que eu, às vezes, gosto muito de dar atenção para a pessoa e de resolver o problema dela. Então, eu acabei entrando para a parte do empreendimento digital, até que foi com o Marcos Bosa, eu tenho o meu coprodutor, né, o Marcos Bosa, e aí ele me incentivou nessa produção do curso. Por quê? Muitas pessoas querem conversar comigo e eu não tenho esse tempo para poder sentar e conversar. E, às vezes, eu gosto muito de explicar e que a pessoa entenda como que funciona todo o cenário. Embora tem pessoas que preferem comprar o pão a fazê-lo, né? Tem pessoas que falam, não, Vanessa, eu não quero o curso não, eu quero que você faça para mim. Mas só que o curso é importante para quê? Para o microempreendedor crescer. Então, eu trouxe o curso Microempreendedor Individual, onde ele vai aprender a abrir empresa, encerrar a empresa, fazer todo o controle, inclusive cálculos trabalhistas, tem a legislação trabalhista, tem como que funciona os sistemas do governo para realizar a transmissão e a geração das guias. Então, é algo que ele vai ter, que ele tem na ponta da mão, sabe? Ele vai lá e consegue ter a informação. Eu sei que, às vezes, são muitas informações, então tem muitos que preferem, eu até acho interessante, pagar para fazer, porque é mais lucrativo. Só que todo empresário, ele precisa conhecer a categoria empresarial. Então, se você é microempreendedor, precisa conhecer o seu cenário, quais são os seus direitos e as suas obrigações, e o que pode te tirar
desse regime, que às vezes não, às vezes é só volume. Então, tem muitos que caem muito na questão do volume. Começa a aumentar o faturamento e aí, quando vai ver a lucratividade, ela é pequena. Então, às vezes, ele precisaria escalar e não escalonar. Então, a ideia do curso é essa, né? Trazer o conhecimento e de uma forma bem mais rápida. São videoaulas curtas, tem formulários, tem documentações, tem bastante material. E eu disponibilizei, eu hospedei esse curso no Hotmart, né, na plataforma, e aí também disponibilizo um software para a pessoa acompanhar o caixa. Eu consegui uma parceria gratuita, então é disponibilizado gratuitamente para baixar esse software e acompanhar pelo aplicativo. Então tem como tirar foto dos documentos, acompanhar todo o controle do caixa, para acompanhar esse faturamento e evitar um desenquadramento no futuro. Então, essa era a proposta. Tipo, ter a Vanessa no computador, explicando. E quem quer ter acesso a esse curso, para saber mais informações, como deve proceder para entrar em contato com você? Então, eu vou te pedir para colocar essas informações, que é o link da página de vendas. Eu tenho o meu site, que eu comecei a construir, que é um site de consultoria. Só que assim, estou aos poucos construindo. Ele é www.mentoria-contábil.com.br. Nesse site também tem um link que direciona para a página de vendas, tá? O curso é EMEI Mentoria Digital para microempreendedores individuais. E aí também eu vou pedir para eu colocar o telefone do Mentoria, porque aí ajuda, né, quem tiver interessado. E tem muitas pessoas que me conhecem aí, já podem procurar no YouTube, que eu tenho trazido alguns temas, algumas informações via YouTube, via o canal YouTube Vanessa Franquin. E é isso. Telefone você não falou ainda. Aí eu tenho 67996691261, que é o meu. E aí o outro, eu acho que eu passei aí, que é o da Mentoria, desculpa. Porque eu não ligo para mim mesma. Mas eu peço para colocar. Esses assuntos que você aborda no curso são aqueles que você identificou com maiores problemas e dúvidas desse pessoal. Sim, porque elas se repetem. Assim, ao longo desse tempo, sempre vem aquela mesma questão. E o problema é que quando acontece, é sempre quando já tem um problema ali. Ou foi desenquadrado, ou a empresa cresceu e ele acabou não vendo. Então, assim, infelizmente, é algo que não acompanhou e poderia ter sido evitado. Como eu falei, às vezes é volume. E às vezes fala, mas ninguém me dá atenção, que é uma das dores. Ninguém me dá atenção, mas é complicado. Se você for no escritório, mesmo você sendo cliente em outra categoria empresarial, não é tão fácil você falar com o contador, porque ele também tem muitas atividades. Então, às vezes, você quer realmente aquela atenção. O curso eu abordo particularidades. Então, as dores mesmo. Ali eles vão ter a resposta muito mais rápido do que pensa, sabe? O que precisa mesmo, porque elas se repetem. Vamos lá, Vanessa. Bom, eu acho que muito bem explicada essa questão aí de MEI, do curso. E eu quero aproveitar aqui a presença também da contadora, né, e professora. O Brasil está com uma reforma tributária no Congresso há mais de 30 anos e os presidentes, por questões de desgaste político, ou o próprio Congresso, e vão empurrando com a barriga. Agora parece que o Paulo Guedes mandou uma lá e o presidente do Senado resolveu ser candidato a presidente, então agora vai sentar em cima, nós vamos ter que esperar mais um pouco. Mas nesse meio tempo, até pelas dificuldades que vão surgindo no dia a dia, e é muito dinâmico o mercado globalizado, né? Eles vão fazendo sempre uns enxertos, uns arranjos. Qual que é a maior dificuldade para quem atua nessa área? Por exemplo, quero pegar um exemplo aqui. Imposto de renda, declaração de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica. Antes era de um jeito, depois mudou, valores, aquilo que é retido no teu salário, né, como ter isso de volta. Tanto, tirando um pouco do assunto de MEI, vamos falar como um todo agora. Qual a maior dificuldade para quem é pessoa física hoje manter a sua situação fiscal regular? Nós temos um problema na questão do imposto de renda à pessoa física. Nós temos um problema que desde 2015 a tabela do imposto de renda não é atualizada.
Então, se fosse para ser atualizada, de acordo com os planos lá de 1999, hoje quem ganha 3.500, 3.800 não deveria estar pagando imposto. Infelizmente está. Então, infelizmente é uma realidade. Hoje você pega uma pessoa que ganhou 11 mil, e se ela contar com 11 mil, ela não tem esse valor, ela vai ter 9 mil e pouco. Sabe, 9 mil e alguma coisa para poder contar. Então, é um problema, porque quando ela vai fazer a declaração de imposto, ela leva um susto, porque eu falo, mas eu não recebi 120 mil, eu não recebi 100 mil, vamos ver um exemplo lá, 140 mil e pagou 40 mil de imposto. Então, é assustador. Isso de imposto de renda. E aí, essa pessoa, ela pagou plano de saúde, ela pagou escola para o filho. Então, realmente tem aquele impacto. Mas o que pode deduzir do imposto? Eu pago escola para o meu filho. Você pode pagar 50 mil no ano da escola. Não vai, a base dela é menor, é bem menor. Você tem um desconto de uns R$500, uma volta de R$500 da escola. Então, eu paguei 100 mil. Esse que é o problema, não é considerado o valor total que você pagou. Ele tem a faixa. A questão de saúde, a pessoa gasta muito com saúde. Essa já é considerada, mas não é tanto. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu gastei 20 mil, eu vou conseguir abater no meu imposto 20 mil, e não é isso que acontece. Desses 20 mil, ela recupera 5 mil. Mas ainda é importante, desde que ela tenha a nota fiscal, desde que esteja tudo certinho. Porque tem muitos que ainda pedem desconto pro médico. É errado, lógico que é errado. Então, mas e aí? Cada um que sabe, né? A questão das pessoas receberem aluguel, de não declarar. Hoje, o sistema da Receita, eu amo falar isso aos meus alunos que gostam. O computador da Receita chama Tiranossauro Rex, e o sistema deles é o ARP. Eles gostam de trazer um nomezinho ali para dar uma fantasia, né? Mas eles estão analisando todo o comportamento do cliente, né? Do contribuinte, desculpa. Cliente não, contribuinte. E o contribuinte vai lá, passa o cartão num lugar, empresta um nome para outro, vai lá. Isso está juntando um banco de dados lá no Tiranossauro Rex. E aí a ideia é trazer esses dados e verificar o comportamento do contribuinte. Infelizmente, a ideia era que eles resolvessem essa questão do imposto de renda, porque está defasado. Hoje, pessoas que não pagavam imposto têm que pagar. Infelizmente, o que abate, então, é a educação. Eu falei para vocês que é pouco. A saúde, que eu espero que ninguém tenha que gastar com saúde, porque é muito caro. Plano de previdência privada, você consegue recuperar, mas quando você resgatar, você vai pagar imposto. Então, é uma troca. Uma doação tem um percentual só para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai recuperar. Então, doei para a igreja, doei para um amigo, não vai valer. Então, outra coisa que vai pegar, ganho de capital, vender imóveis com ganho de capital, né? Você comprou o imóvel a 100 mil, vendeu a 600. Tem que oferecer a tributação. Então, assim, tá fechando o cerco e eles não resolvem essa questão para a classe que ganha menos, né, para não ter que pagar. Eles já entraram com proposta para professores não terem que pagar o imposto, mas infelizmente a gente está nessa. Isso daí, pessoa física. Pessoa jurídica, temos carga tributária alta. O microempreendedor veio para ajudar, então, quem está começando, né, para expandir. Nós temos ainda a categoria do Simples, porém o Simples você tem que estar regular, porque já altera, né, se até dezembro tiver dívidas, acaba desenquadrando, aí cai no lucro presumido que o percentual é alto. Nós temos uma carga tributária alta porque, em termos de tributos, nós temos mais de 90 tipos de tributos. O que são os tributos? Impostos, taxas e contribuições. Então, assim, é um elenco. Já imaginou ter que conhecer tudo respirar, você tem que pagar. Não é assim, ainda bem, né? A respiração ainda não. Mas se você abrir uma barraquinha lá no centro da cidade, você tem que pedir autorização e pagar uma taxa. Então, existe. Porque também, para movimentar essa máquina chamada Brasil, precisa de dinheiro, com certeza. Mas, enfim, nós temos muita tributação. É complexa a nossa legislação. Você tem uma ideia? A gente tem o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e ele vem lá da cadeia, né, da indústria. E aí ele já traz onerando o produto. Então, tem produtos que tem 300% de IPI. Claro que ele é de acordo com a essencialidade, né? Então,
um cigarro vai pagar muito mais caro do IPI porque gasta mais. Mas, assim, a gente tem impostos muito pesados. ICMS, substituição tributária, é pesado, é complexo, sabe? Aí eles vêm com diferencial de alíquota, vem com muita carga tributária. E isso, infelizmente, traz um produto que poderia estar custando R$10, ele traz o produto a 16 porque a carga tributária é alta. Ainda falando de empresa, quem não está conseguindo mais ficar ali no enquadramento do MEI, tem a ME, né? Mas também citou aí a questão do Simples. Como fazer essa mudança para poder aderir ao Simples e ser enquadrado no Simples? Qual é a diferença de imposto que quem é enquadrado no Simples paga para quem não é? Compensa isso? Então, foi o que eu falei, às vezes a pessoa só vai... O microempreendedor individual, você pensa naquela pessoa, fala assim, 81 mil ano faturando, desses 81 mil eu consegui um lucro de 24 mil, de 20, tem que ver a realidade da pessoa. Só que aí a ideia é ela crescer. O problema é que ela começa a crescer e às vezes ela não consegue estar apurando o resultado final porque ela está sozinha. Não pediu ajuda para um consultor, não foi verificar junto a um responsável contador para ver como que está a situação dela. Porque é interessante fazer um planejamento tributário, porque às vezes não compensa. Às vezes você migrar para o Simples, a tua lucratividade será menor e você só vai ter volume. Eu vou ter que contratar mais 3 funcionários. Aí você pesa. Eu falo para ti porque eu participei disso, de um processo assim de desenquadrar, só que eu antevi, falando para a pessoa que aquilo era mais volume. Tem segmentos que é só volume. As pessoas acham que está ganhando dinheiro e elas estão dando oportunidade de emprego, mas a lucratividade é pequena. Então, precisa fazer um planejamento tributário, verificar com o contador, fazer as contas mesmo. Não tem jeito, é lição de casa. E verificar se compensa. E tem situações que compensa, porque ela vai expandir o negócio. O que é o importante para o empresário e que às vezes ele se atrapalha? Se você está sendo empresário, se você ficar no operacional, você não vai fazer gestão, não dá conta de fazer gestão. Então, precisa contratar um funcionário. Só que quando contrata, às vezes a pessoa relaxa. E aí é o problema. Porque ele tem que fazer gestão, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, ele tem oportunidades para verificar. Não está dando certo o modelo de negócio, vamos testar outro. E assim crescer. Essa é a ideia. Porque o Simples, ele tem um percentual menor, só que ele tem a exigência da contabilidade. Então, a partir do momento que resolver migrar para o Simples Nacional, vai ter que ter obrigatoriamente um contador. Enquanto o microempreendedor é facultativo, Simples Nacional é obrigatório. Desde 2014 que o nosso conselho tem falado a respeito da contabilidade e precisa existir. E quando fala em contabilidade é que as contas bancárias devem estar vinculadas. Mas isso nunca caiu. Tudo bem, você vai confiar agora com a tecnologia avançada? É mais complicado. Então, vai pagar um escritório de contabilidade, vai ter esse valor. Aí, aquela economia que eu falei, às vezes a pessoa nem fatura 81 mil no Simples, só para você ter uma ideia. Às vezes ela fatura menos, o lucro foi bem menor, mas, de repente, a atividade dela não se enquadrou no Simples Nacional, que nem médico, o contador não pode ser microempreendedor. E, às vezes, nem fatura 81 mil ano, só para ter uma noção. Mas paga um imposto, uma carga tributária de 6%. Do Simples Nacional. Compensa desde que você tenha um negócio já mais estruturado. Para você começar assim, vou enfrentar, que a ideia de entrar no mercado, que é importante, é você pegar aquela rede de relacionamentos, fazer o teste, né? Fazer a lição de casa, mas para os seus. E testar seu produto. Olha, tá dando certo? Agora eu vou começar a crescer. E visualizar esse crescimento. Porque às vezes você cresce e você só achou que cresceu, mas é só em volume. Aí você acaba desenquadrando e, infelizmente, fechando as portas, conforme as estatísticas aí, que quando a pessoa migra para esses regimes tributários, ela não consegue seguir à frente. Então, a gente tem, infelizmente, muitas baixas de empresas e empresas que ficam aí inativas, né? Sem dar baixa porque não teve a gestão que seria adequada. Você falou aí de contratação. Houve uma mudança aí na legislação trabalhista de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, acho que foi no final do governo Temer, né? Isso. Como é que funciona, por exemplo? Agora a empresa pode contratar pessoas por contrato
que não necessariamente tenha vínculo ali. A pessoa presta o serviço da sua casa, o famoso home office, ou ela pode atender várias empresas. Como é que funciona essa questão desse contrato? Tem que lançar isso aí nessa contabilidade. A pessoa que vai ser contratada, ela tem que estar inscrita no MEI. Como é que funciona isso aí? Até para que depois não haja uma ação trabalhista, por exemplo, contra esse empresário aí. Olha, eu vou te falar como contadora, mas eu vou falar como perita também da Justiça do Trabalho. É muito delicado falar sobre isso. Por quê? Tem muitas empresas que confundem a questão do microempreendedor, vai lá e dispensa o funcionário e fala, olha, você vai agora trabalhar e vai emitir nota fiscal para mim. Aí ela acha que ela está resolvendo uma situação dela para diminuir alguma carga tributária e evitar aquele vínculo, e não vai estar. Por quê? Porque a questão do trabalhador, se ele estiver cumprindo horário, se ele estiver subordinado, ele está recebendo por isso, ele não puder substituí-lo, que se você contrata uma empresa, ela vai disponibilizar o funcionário que ela tem. Aí ele vai lá, faz o serviço e volta. Mas, se falar assim, não, você está sendo contratado, é você quem vai lá, é você quem vai fazer, isso já dá vínculo. Então, assim, só está enganando. Então, essa questão do microempreendedor, de dispensar um funcionário e contratar como microempreendedor, e ele está trabalhando no local, cumprindo horas, sendo subordinado a alguém, recebendo por isso e não podendo, sendo a pessoalidade, né? Ele tendo que ir para o trabalho, não podendo colocar outra pessoa para ir, então isso daí já descaracteriza e ele vai ter o vínculo e vai dar problema na Justiça do Trabalho. A questão do home office. O home office, a pessoa tem que produzir. E se ela for exclusiva da empresa, então ela tem que estar registrada, independente de onde ela esteja. Ela está trabalhando remotamente. Então ela está registrada, é o vínculo. O que muda? Quando a pessoa não tem aquela exclusividade. Aí ela vai abrir uma empresa e, de acordo com a atividade que ela exerce, que às vezes não entra no MEI, tá? Que aí entraria no Simples Nacional, e ela não tem aquela exclusividade. Então, ela pode atender quantas empresas ela puder. E mesmo assim, ainda, se ela quiser acionar a justiça, pedir algum direito, ela vai ter esse direito de acionar. E vai depender, então, de todas as informações do que ela tiver de prova, tá? A questão do intermitente. Eu achei, assim, que foi uma... infelizmente, eles colocaram essa atividade e eles não deram muito suporte para nós contadores trabalharmos isso. Mas eu acho importante ter entrado essa parte do contrato intermitente, porque é a pessoa que vai trabalhar de acordo com a data que você especifica e ela não tem que estar lá todo momento. Então, quando você vai fazer o pagamento, você já paga todas as verbas que ela tem direito. Então, é a mesma coisa de um registro, mas com datas marcadas, né? Você marca a data, o horário que a pessoa vai trabalhar. Isso tem acontecido muito em academia, até mesmo em restaurante. Às vezes eles pagam algum folguista. Para não ter que registrar a pessoa, que fica caro mesmo para o empresário, tem esse trabalho intermitente, mas ele não deixa de pagar os direitos trabalhistas do profissional, né? Da pessoa que estiver trabalhando. Então, assim, é uma conquista, tem muita coisa favorável nessa reforma que teve, muita coisa boa, que veio essa partilha das férias, teve muita conquista. Só que, assim, um olhar também para o empresário que eu acho importante. Porque é o empresário que está ali para oportunizar emprego. Então, se você querer direitos acima do que tem, eu falo assim, eu sempre falo para as pessoas que eu tenho contato. Um trabalhador tem que ter consciência. Um trabalhador, ele precisa dar lucro para a empresa no mínimo 4 vezes mais que o salário dele. E às vezes você contrata um trabalhador e, infelizmente, você só tem problema. E aí desencadeia tudo. Então, é a questão do empresário e do trabalhador e a negociação que eles vão fazer, que eu acho que é o importante para a gente conseguir manter o trabalho, manter as oportunidades aí do negócio. Essa reforma também, eu acho que ela mudou, você falou aí como perita, né? Você acompanha muita coisa. Mas a impressão que eu tenho é que ela mudou algumas coisas também em relação a ações trabalhistas, porque antigamente parece que se tinha assim uma espécie, não é máfia, mas era uma indústria de ações. Eu trabalhei em empresa que eu vi casos que a pessoa trabalhou uma semana
E aí entrou pedindo R$27 mil de indenização. Então, eram valores absurdos. Me parece que hoje até a própria justiça já começa ela mesma arbitrar nesse assunto. Olha, você está pedindo, mas que você tem direito a isso, como é que funciona? Caiu bastante isso? Sim. Só que eu vou falar para ti também, o que acontece? Eu acredito que o empresário, ele tem que ter um contato com o trabalhador, assim, de mostrar para o trabalhador os direitos dele e conversar com ele, assim, de acordo com o negócio e saber se ele tem essa participação. Por quê? Tem muitos trabalhadores que acionam justiça porque eles ouviram que alguém ganhou e eles se acham no direito também de ter. Foi onde eu falei, a gente tem que ter consciência como empresários e também eu sou empresária e eu também sou registrada. Então, eu tenho consciência que a gente precisa ajudar a empresa a crescer. Só que aí, às vezes, porque cada um tem uma situação, mas viu que uma outra pessoa ganhou, muitos vão por isso. Pela ondinha, né? A modinha. Um ganhou, eu vou ganhar. E tem situações particulares a isso. E é assustador mesmo as ações quando eles pedem. Mas aí eles pedem e aí esse valor depois é negociado, é visto, né? Porque os juízes, as pessoas envolvidas, quando eles não têm todas as informações que eles precisam, eles acabam nomeando um perito e formulam quesitos para que esses possam estar respondendo e verificando com base no material. Então, falar é muito fácil. Chega lá e fala qualquer coisa. O problema é quando você não tem o controle. Então, exemplo, contratou um funcionário e você não contratou o horário dele. Aí ele vai lá e vai pedir horas extras. Se você tiver como provar que não ocorreram as horas extras. Então, assim, é por isso que é importante conhecer da legislação. Que aí você já senta com ele e fala, olha, estou combinando contigo esse valor, e aí vai funcionar dessa forma. Eu acho que é uma questão tudo de combinar, de conversar. Então, eu acho que um pouco é mais os conflitos que há, sabe? E outro detalhe também que eu acho que é até importante trazer. Muitas empresas contratam gerentes e elas não treinam esses gerentes a forma de tratar os funcionários. E aí, esse gerente acaba prejudicando porque ele maltrata o funcionário, trata de uma forma ruim, e aí o funcionário, ele desgosta da empresa e ele vai acionar. E quem que ele vai acionar? Ele vai acionar a empresa, porque a empresa é responsável pelo gerente. Isso daí acaba desencadeando. Mas isso aí tem melhorado e, assim, até então tinha aquele detalhe do funcionário também ter que pagar as custas, né? Quando perde uma ação, dependendo. Só que agora eu já vi que eles tiveram uma nova normatização para não acontecer isso. De não ter que pagar, porque muitos trabalhadores estavam acionando a justiça e quando eles estavam perdendo as ações, estavam tendo que pagar essas custas. Mas acho que já foi editada uma nova norma. Mas eles têm trabalhado muito essa questão de valor. Não é qualquer valor que eles estão liberando para o trabalhador, não. Então, uma dica é começar bem, né? É um contrato, vai trabalhar home office, contrato bem feito, bem elaborado, com tudo muito bem discriminado. E vai ser registrado a mesma coisa também. Tudo muito bem conversado e bem escrito. É porque, assim, é tão complexo. O trabalhador, ele precisa saber o que ele vai fazer na empresa. Porque, às vezes, ele desempenha outras funções e aí ele se vê, eu quero desvio de função. E aí, você tem que colocar ele numa atividade que compreenda essas atividades que ele vai realizar. Então, as empresas elas precisam formalizar um regulamento interno, onde ela vai proibir o acesso a celular, acesso a computador, porque tem muitos que utilizam computador de má fé. Aí você vai dispensar o funcionário, você não tem uma prova que ele assinou falando que não poderia. Então, tudo tem que ser discriminado. Se você tiver discriminado algo, você vai fazer e quais são suas obrigações, seus deveres e obrigações, e também o que você não pode fazer. E aí, isso, perante um juiz, eu já vi vários casos da pessoa ficar acessando o computador para coisas particulares. E se acontecer em crimes cibernéticos, quem vai pagar é a empresa. Esse que é o problema. Então, todas as empresas precisam formalizar aí um regulamento interno e como ela quer a atitude do funcionário. É uniforme, é crachá, é exigir isso. Nós temos que ser disciplinados. E isso também tem que ser mantido em reuniões, essas conversas, porque nós somos seres humanos, mas nós somos o capital intelectual da empresa também. Então, acho que é importante isso.
Você falou um assunto que é importante. O empreendedor, o empresário, ele precisa ter um mínimo de conhecimento de legislação para não, de repente, ele está com recurso, tem um dinheiro para investir, eu quero investir em tal ramo, e para não dar, como diz o ditado popular, com os burros na água, né? Não perder dinheiro, não perder investimento. É importante esse mínimo de conhecimento aí, pelo menos naquele ramo que ele pretende investir. Acontece que quando o empresário vai e contrata um escritório de contabilidade, ele pega as informações. Hoje eu entendo como que eles recepcionam as minhas informações. Se eu vou no médico, o médico começa a falar um monte de coisa técnica e eu não consigo entender nada do que ele está falando. Você entende pouca coisa, você só entende o que você quer. A mesma coisa o empresário, porque ele tem aquela visão 360 graus do negócio. É muita informação. Né? Só que essa questão do trabalhista, ele precisa ter um olhar mais apurado. Por quê? De repente, ele pode conquistar um patrimônio bom e esse patrimônio ir por água abaixo por conta de uma ação trabalhista, um cuidado que ele não teve. Né? Algo que ele poderia ter resolvido e ele não conseguiu resolver e protelou. Então, é importante ter o conhecimento na legislação trabalhista. Tem várias pessoas que falam assim, eu quero registrar como serviços gerais. Ele vai fazer de tudo. Não existe fazer de tudo. Não existe fazer de tudo, não tem esses serviços gerais. Antigamente tinha, hoje nós estamos... Não tem como voltar, né? A gente já não... depois da pandemia piorou. A questão é ter um olhar mais apurado, você está contratando funcionário, eu não tenho paciência, então você vai ter que ter uma pessoa para poder cuidar dessas relações humanas que nós somos humanos, né? Nós somos seres. E aí, tanta coisa que pode ser resolvida com uma conversa, sabe? Com um trato, com um acordo com o funcionário. E eu acho que é isso que é o importante, que vai fazer com que a empresa fique de pé. Porque, por conta de ação trabalhista, muitas empresas fecham. Empresas assim que poderiam, sólidas, que de repente elas dá aquele efeito dominó por conta da enxurrada de processos trabalhistas e às vezes foi por conta de um gerente, de um coordenador que não teve um olhar mais para o determinado funcionário. E também a perca de talentos, né? De repente você dispensa um funcionário que ele abraçava a causa e aí você acaba perdendo, e ele era aquele que mantinha a empresa. Então, acho que... Mas um bom escritório de contabilidade, dando assessoria, é importante. Desde que o empresário procure. Então, vamos lá. Vanessa, para a gente concluir aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais do teu curso aí, como as pessoas podem acessar. Faça o endereço novamente aí, para que aqueles que se interessem, principalmente quem é meio, quer entrar no mercado, possa ter mais acesso à informação, para não acontecer tudo isso que a gente já conversou aqui. Sim. Então, o curso que é direcionado a microempreendedor, eu tenho ideia de criar novos cursos, só preciso acoplar a minha rotina, mas esse que já está pronto, do microempreendedor individual, já é um norte. Tá? Para quem quer começar um negócio, para quem já está em andamento com o seu negócio, para quem quer encerrar a empresa, compensa por conta do custo-benefício dele e daquela dedicação que a pessoa vai ter. Não é um curso enlatado, pelo contrário, ele traz assim soluções, informações importantíssimas, respostas, tá? Eu procurei trazer todas as dores e as respostas a essas dores. Também tenho perguntas e respostas para aquelas que podem surgir. Então, o endereço, né, www.mentoria-contábil.com.br, telefone 67996691261. Quem tiver interesse em conhecer mais a respeito, também pode me procurar no YouTube, Vanessa Franquin, também na EMES, né, que eu leciono lá. E assim, eu acredito que seja uma oportunidade, se a pessoa tem uma ideia, ela tem que ir atrás, ela tem que correr atrás do sonho, né, e trazer isso à realidade. Quem está parado, hoje, assim, com tantos tipos de atividade que existem, elas não têm mais justificativa, e principalmente nesse paraíso que a gente mora, porque eu falo que Três Lagoas, eu amo essa cidade, e ela vai te dar oportunidade. Então, se você falar assim, eu não sei o que eu quero, é importante você pesquisar, porque você vai encontrar algo que faz sentido para você e começar seu negócio. Está parado, não dá para ficar parado. Aqui também, Três Lagoas não tem como você ficar parado. Traga algo de diferente, né? Seja o diferencial para a cidade. Muito bom. Nós conversamos com a
professora, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da AM e contadora Vanessa Franchini. Vanessa, muito obrigado por ter nos atendido o nosso convite e também para poder tirar algumas dúvidas aí de quem quer realmente empreender no nosso município. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz em ser chamada e estou à disposição aí para tratar de assuntos que sejam importantes para a sociedade. Vamos lá. Eu quero lembrar você que toda quarta-feira e toda sexta-feira, ao meio-dia, sempre ao meio-dia, nós colocamos no ar sempre uma entrevista com assuntos que a gente entende importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região. Acesse lá, curta a nossa página, acompanhe o nosso trabalho. E até a próxima, se Deus quiser.